Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindo ao Dr. Apple News dessa semana, o 40º aí da nossa sequência de notícias toda sexta-feira sobre Apple. Aproveite para poder curtir esse Dr. Apple News via podcast, se você quiser ouvir enquanto está fazendo outras coisas. Os links estão aqui embaixo, mas se você buscar Dr. Apple tudo junto, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts, você vai encontrar ali também. Mas os links estão todos aqui embaixo. E aproveitar também para sempre agradecer a todos que colaboram, mandando notícias, dicas de pauta, para a gente aqui fazer esse resumão para vocês. Principalmente o Antônio Andrade, que está sempre mandando para mim, do blog Inside Apple no Facebook, o Guia GPHR, o Renato Azan, lá do Guia GPHR do Rio de Janeiro, e também o Armstrong, que tem mandado notícias para a gente aqui. Muito obrigado a todos vocês, beleza? Bom, no dia 31 de março, a Dr. Apple comemorou 9 anos, né? Muita gente acompanhou aí a live que eu fiz na terça-feira, às 8h30 da noite. Se você perdeu a live, você pode acompanhar o vídeo que está todo gravado e disponível aqui no YouTube também. Era para ser 1 hora só, rapidinho de live, respondendo as perguntas, mas como tinha bastante gente, muitas perguntas, a gente acabou ficando 1h30 aí batendo um papo, respondendo as dúvidas de vocês. Algumas dúvidas mais específicas, outras dúvidas mais simples, mas a gente conseguiu aí responder grande parte das dúvidas, legal? E no final rolou até uma champanhe aí pra gente poder comemorar, então você pode curtir o vídeo aí depois, tá? Além da comemoração de 9 anos da Dr. Apple, no dia 1º de abril a gente comemora 44 anos de fundação da Apple. Então, no dia 1º de abril de 76, o Steve Jobs, o Steve Wozniak e o Ronan Wayne assinaram o contrato fundando a Apple Computer. Hoje em dia, a Apple virou Apple Inc., né? Porque ela deixou de produzir apenas computadores, então teve que tirar o computer do nome para poder ser apenas Apple Inc. e conseguir, dentro do seu estatuto ali, produzir outros tipos de equipamento. Olha que legal, né? Pouca gente sabe, não sei, né, se vocês estão sabendo aí, mas esse Ronald Wayne, que muita gente não sabia que ele existia, né? Depois de pouco tempo, ele acabou, alguns dias depois, ele acabou abandonando o barco. Ele vendeu a sua parte por $800 da Apple, abandonando o barco, não acreditando que a Apple poderia se tornar uma das empresas mais valiosas do planeta. Imagina, esse cara deve estar batendo a cabeça na parede até hoje por ter abandonado aí um cavalo selado, um cavalo dourado selado, né? Vendeu por $800, imagina o quanto de dinheiro que esse cara perdeu, né? E olha que interessante também com relação à logomarca. Essa foi a primeira logomarca da Apple, toda desenhada à mão. Antigamente a gente fazia as logos dessa forma, né? Eram bem trabalhadas, tinham muitos detalhes e tal. E com o tempo as logomarcas elas foram se tornando cada vez mais minimalistas, até a gente chegar à maçãzinha monocromática, a maçãzinha preta, a maçãzinha branca que a gente tem hoje em dia. E aqui a gente vê o desenho do Newton, né? O Isaac Newton sentado no pé da macieira com a maçã prestes a cair na cabeça dele. Pouca gente percebe que nessa logomarca tem uma inscrição aqui nessa moldura desse quadro. Está escrito aqui, ó, Newton, a mind forever voyaging through strange seas of thoughts alone. Então é o Newton, a mente viajando para sempre através do estranho mar do pensamento sozinho. Olha que interessante, né? Uma inscrição bem bacana que pouca gente tinha percebido nessa logomarca da Apple, beleza? Vamos para a próxima notícia que a gente tem bastante coisa para falar hoje. Primeiro é a atualização do iWork, do Pages, do Numbers e do Keynote. Então você que está com as versões mais atuais do sistema pode fazer a atualização. Houveram algumas diferenças aí, principalmente na tela de seletor de modelos, a gente tem alguns modelos novos para poder escolher e alguns recursos só que foram implementados, tá? Se você já sabia mexer nas versões anteriores, vai continuar mexendo tranquilamente, foram poucas coisas implementadas e essa modificação apenas mais drástica na tela do seletor de modelos, mas o aplicativo continua o mesmo. Eu só não recomendo a atualização desses aplicativos se você utiliza o WebDev. O WebDev é uma extensão de protocolo do HTTP, né, que a gente usa na internet, para compartilhamento de arquivos. Como a Apple inseriu agora no iCloud, nessa última atualização do sistema operacional, que rolou semana passada, né? O compartilhamento, a colaboração de arquivos, quem utilizava o WebDev para poder fazer isso antigamente, nessas versões novas, nessa atualização nova, vai deixar de funcionar. Então salve os seus arquivos para que você possa fazer a atualização e não perder essa possibilidade de edição em outros equipamentos, beleza? Bom, próxima notícia, o iPad Pro de 2020, esse que foi lançado esse ano, ele tem aí um dispositivo junto com aquele chip de segurança, o T2 ou o T2, que ele desconecta o microfone via hardware.
Então, na hora que você usa uma capinha, seja uma capa da própria Apple ou uma capa de empresas que são homologadas pela Apple, na hora que você fecha a capa, ele desconecta o microfone do seu equipamento, para que nenhum aplicativo possa, por alguma razão, por alguma falha, conseguir abrir o teu microfone e ficar ouvindo o que está acontecendo no seu ambiente. Tá? Então, é mais um sistema de segurança que a gente tem aí para os iPads com esse chip, o T2 Security Chip. Legal? Próxima notícia para vocês, falando ainda de segurança, né, um hacker chamado Ryan Pickering, ele conseguiu encontrar aí no Safari, tanto do Mac quanto do iPhone, uma falha, uma burlada de segurança que sempre existiu, por isso que é o Zero Day, né, a gente chama Zero Day quando uma pessoa descobre uma falha que funciona em várias versões, várias atualizações daquele mesmo software, não é um problema de uma atualização recente. Então ele descobriu essa falha onde a pessoa poderia burlar todos os sistemas de segurança do Safari e acessar a sua câmera. Olha só que perigoso, né? Então essa falha já foi descoberta em dezembro de 2019, já foi lançada para a Apple, e a Apple logo em janeiro já lançou um update, que foi o update 13.0.5 para os iPhones, para atualização e resolução dessa falha. Então desde janeiro a gente já está resolvido, já está seguro com relação a essa falha específica. É óbvio que outras falhas podem ser descobertas, mas o legal é que a Apple sempre corre atrás e aí em tempo recorde fecha a falha e lança a atualização. Tem muita gente que reclama, mas todo dia tem atualização e tal de aplicativos ou frequentemente tem atualização do sistema operacional e tal, mas é importante você fazer isso justamente por conta dessas situações, tá? E a gente tem que ter essa noção, gente, que nenhum sistema é 100% infalível. Existem falhas, sempre as pessoas vão encontrar alguma forma de burlar. E o legal é que a empresa é comprometida a fechar essas falhas. Então fique atento com tua segurança, com tua privacidade dentro dos computadores, quando você está navegando, quando você está utilizando os teus equipamentos, beleza? Próxima notícia para vocês. Vazou aí o nome do novo iPhone. A gente estava achando que ia ser SE 2 ou iPhone 9, né? Então a Apple lançou, na verdade não é que a Apple lançou, encontraram ali no site da própria Apple uma discriminação de uma película que serve para o 7, para o 8 e para um iPhone SE que já tinha saído de linha, né? Então aí é bem provável que o novo iPhone mais baratinho que a Apple vai fornecer vai realmente se chamar iPhone SE. Legal? Próxima notícia. Essa atualização que rolou aí a semana passada do 13.14 para o iOS e do iPadOS 13.14, aconteceu um problema com relação ao iOS 9.3.5 ou 9.3.6, onde o FaceTime não estava funcionando direito. Então se você estava tentando falar com o teu pai, tua mãe, teu avô, qualquer outra pessoa que tem um iPhone mais antigo, através do FaceTime você não estava conseguindo. Então essa atualização aí tem esse problema onde mata aí o FaceTime, onde cancela a possibilidade de você fazer o FaceTime com iPhones e iPads mais antigos. A gente aguarda aí que a Apple lance uma atualização aí mais rápida para resolver esse problema, ainda mais nessa situação de estar todo mundo em casa e a gente utiliza muito FaceTime para quem tem Apple, né? Eu sempre recomendo FaceTime para quem tem Apple conseguir falar com teus parentes e tudo mais, ainda mais aquele vovô, aquela vovó que está lá isolada em casa, né? E tem um iPhonezinho mais antigo, não está conseguindo fazer através do FaceTime. Vamos esperar que a Apple resolva esse problema rápido, tá? Patentes, o pessoal gosta muito das patentes, né, que eu trago aqui. A Apple está registrando, fazendo pedido de um registro de patente para um sistema de teclado diferente. Calma, não é a mudança do borboleta para o tesoura, nada disso. É um sistema da construção do teclado, onde vai ter alguma barreira para impedir qualquer tipo de detrito ou de líquidos, então vai tornar o Mac mais resistente aí a esse tipo de problema, tanto sujeira quanto água, né? Porque a gente sabe que limpando o teclado com qualquer pano úmido, você está fadado a estragar o teclado, seja no Mac ou seja aqueles teclados separados, né? Inclusive eu tenho um vídeo aqui que ensina o que você deve utilizar para poder fazer a limpeza de teclados. Coloque ali limpeza de teclados ou limpar teclado Dr. Apple que você vai encontrar o vídeo e aí siga essas instruções. Não utilize Veja, não utilize aqueles produtos abrasivos porque aqueles contêm água e a água vai com certeza prejudicar e aí o prejuízo é grande, tá?
Bom, ainda falando de água, né? A Apple, a gente está vendo que os rumores e as patentes estão trazendo aí um iPhone cada vez mais resistente à água, possivelmente o próximo iPhone sem a entradinha Lightning, ou do ano que vem sem a entradinha Lightning, ou seja, toda a parte de carregamento e de restauração do iPhone vai ser feita através de Wi-Fi, e isso vai tornar o iPhone cada vez mais resistente à água. A Apple está querendo fazer com que o iPhone funcione debaixo da água, para que você possa tirar foto dentro de uma piscina, no mar, etc. Então a gente vai caminhar para esse futuro aí, onde o equipamento vai funcionar tanto seco quanto molhado. Bem bacana, tomara que isso aconteça, porque a gente sabe que problemas de umidade, de água no equipamento é o que mais causa problema aí nos equipamentos eletrônicos, certo? Próximo aqui, existe uma outra patente aqui, um outro rumor, né, que a Apple vai voltar a utilizar o titânio nas suas carcaças. Hoje ela usa uma liga de alumínio, né, e talvez a gente volte a ver um MacBook Pro Titanium. Lembra do MacBook Pro Titanium? Foi uma das máquinas aí que eu cheguei a ter essa máquina depois de muitos anos que ela lançou, né, mas eu tive a oportunidade de ver essa máquina logo que lançou numa palestra de um dos funcionários da Apple que teve na faculdade. E eu lembro de ter perguntado para ele, era o Ricardo PageMaker. Quem conhece o Ricardo PageMaker, coloca aí na descrição. Ricardo, se você está vendo esse vídeo, não sei se você lembra de mim, lá em Taubaté, você fez uma pergunta, eu respondi a pergunta a respeito do sistema de Wi-Fi, né, do Airport, e aí eu conversando pessoalmente com você, eu perguntei qual que é a sensação de trabalhar com uma máquina tão potente quanto é esse MacBook Pro Titanium, e ele respondeu para mim que era como se você estivesse pilotando uma moto, você estivesse abraçando um motor aí muito potente. Naquela época a máquina realmente era absurda. Ricardo PageMaker, se você estiver vendo aí, um grande abraço para você. Próxima notícia. Com relação aos vintages, né, a Apple, como é que funciona essa questão de vintage e obsoletos na Apple? A Apple ela mantém as peças de reposição após 5 anos depois que deixou de fabricar o equipamento. Então o equipamento deixou de ser fabricado pela Apple, a Apple tem mais 5 anos para dar esse tipo de suporte nas assistências técnicas autorizadas e nas lojas oficiais da Apple. Depois de 5 anos ele se torna vintage, tá? Então pelos cálculos aí que a gente está vendo, provavelmente o que vai se tornar vintage aí em 2020 ou então em 2021 seria o MacBook Air de 2013 e 2014 e o Pro de 2014, porque justamente já vai fazer 5 anos aí que eles deixaram de ser fabricados. Então fique atento aí com relação a isso, porque depois disso a Apple ela deixa de dar suporte para esses equipamentos. Não significa que sua máquina ficou imprestável, tá? Você não precisa sair correndo e comprar uma máquina nova. A máquina continua sendo muito útil, ela vai ser útil há muitos anos para frente, tá? A média de duração de um Mac é de 8, 10 anos aí tranquilamente, até ela deixar de ter atualizações aí de sistema e tudo mais, e mais para frente, quando deixar de funcionar os navegadores, aí sim a máquina já começa a ficar mais complicada para usar, beleza? Próximo aí. A Apple tá. O rumor, né, que a Apple vai anunciar aí os MacBooks, o novo MacBook Pro, o AirTag, o novo fone de ouvido e tal, na WWDC de 2020. Não é a primeira vez que a Apple faz isso, ela já fez isso algumas vezes. Estava marcado um anúncio aí pro mês passado, mas por conta dessa situação toda maluca aí, a Apple acabou fazendo apenas alguns anúncios, outros lançamentos foram de forma silenciosa, só no site da Apple, mas provavelmente vai ter um anúncio maior aí na WWDC para esses equipamentos. E por que eu estou falando AirTags e não iTag ou o Tile, ou outros nomes, né, que foram sugeridos aí enquanto era rumor? Porque foi vazado aí num videozinho promocional da Apple, olha, o pessoal fica vendo os detalhes, né? Foi vazado em um dos vídeos promocionais da Apple, tá escrito aqui, ó, AirTags, dentro do próprio sistema da Apple. Então, com certeza, o nome vai ser realmente AirTags, a não ser que seja aí um easter egg, seja uma pegadinha aí, e a Apple mude o nome no final, nos 46 aí do segundo tempo. Mas, provavelmente não, vai ser AirTags mesmo, aquele tagzinho de localização dos dispositivos. Vai ser muito legal, é um mercado gigantesco que a Apple está entrando, e com certeza muita gente vai ter esses equipamentos para você poder localizar
sei lá, uma mochila, um carro, uma moto, um cachorro, um gato, você vai poder colocar um chaveirinho e esse chaveirinho vai ser localizado através do programa Buscar ou Find My que a gente tem aí nos equipamentos, tá? Para poder finalizar o news de hoje, eu vou falar a respeito do Zoom. Há algumas semanas eu postei um vídeo falando das falhas de segurança, dos cuidados que a gente tem com relação ao programa Zoom de videoconferência que está todo mundo utilizando. Eu vejo até a XP Investimentos utilizando o Zoom. E, gente, está perigoso com relação a isso, fique atento, não utilize esse programa se não for extremamente necessário, sugira para sua empresa outros aplicativos como o Skype, o próprio FaceTime, enfim, o Google Hangouts, qualquer outro, tá? Porque o Zoom estão descobrindo aí falhas muito graves no Zoom. Olha só, lembra que eu falei que você não deveria nunca criar sua conta no Zoom utilizando o Facebook, porque ele compartilha todas as informações do Facebook? A Zoom ouviu isso e acabou removendo esse feature, esse recurso de você poder se logar, fazer o seu cadastro utilizando os dados do Facebook. Então, aí sinal de que a empresa está reconhecendo as falhas e está trabalhando também para poder fechar. Mas a gente tem que sempre ficar com o olho aberto, tá? Uma outra novidade aqui, por exemplo, de segurança. Um ex-hacker da NSA, lá dos Estados Unidos, encontrou uma outra falha que no Mac, inclusive, no Zoom para Mac, que a pessoa ainda mesmo assim, depois daquela atualização, pode acessar a tua câmera, o teu microfone e o pior, ter acesso ao root, ter um acesso de administrador na sua máquina. Quando uma pessoa tem acesso de administrador na máquina, ela pode fazer qualquer modificação no seu computador. Então isso é muito, muito, muito perigoso. A gente tem que ficar atento com relação a isso, tá? Como é que acontece isso? Deixa eu ver se eu tenho aqui mais para frente. Tá exatamente nessa nova notícia aqui. Na hora da instalação do Zoom, o Zoom ele roda alguns pacotinhos de permissões que é muito perigoso de forma automática e sem avisar o usuário, tá? Então essas permissões, eles utilizam os métodos que aqueles adwares ou malwares utilizam para poder acessar a tua máquina, para poder ter o controle de alguns sistemas da sua máquina. Eles estavam utilizando esses tipos de práticas abusivas, né, para poder facilitar aí a instalação do aplicativo. Essa que é a declaração oficial da Zoom, né? A gente fez isso para poder facilitar a instalação e tal, mas o resultado final é que a pessoa, o aplicativo, né, pode ter acesso aí a sistemas de segurança, o teu sistema inteiro, inclusive a tua câmera e o teu microfone. Então fique atento, pessoal, na hora que você está fazendo uma conferência com o Zoom, a Zoom tem acesso a todas as suas informações, ao teu modelo de equipamento, as informações do seu cadastro e tal, e com esse tipo de exploit, né, ele pode ter acesso à sua máquina. Então tenha muito cuidado. Mais um ponto preocupante com o Zoom, tá? O Zoom ele afirma que ele tem a encriptação de ponta a ponta. Vamos lá, vamos entender o que é encriptação de ponta a ponta. Na hora que eu mando uma mensagem, por exemplo, pelo Message do FaceTime, na hora que essa mensagem vai sair do meu iPhone, ela é embaralhada, ela é encriptada. Essa mensagem embaralhada, ela vai até o servidor da Apple, do servidor da Apple ela vai até o outro dispositivo. E é lá no outro dispositivo que essa mensagem é desembaralhada, ela é descriptada. Isso é encriptação de ponta a ponta, da primeira ponta até o final da linha. O que acontece no Zoom? O Zoom, a encriptação, ela sai do seu iPhone, do seu equipamento, do seu Mac, etc. E ela é descriptada no servidor da Zoom. Então a Zoom está tendo acesso às videoconferências, ela está sabendo o que você está falando, o que você está se comunicando, com quem você está conversando, qual é o assunto que você está abordando. Aí de lá ele encripta de novo e manda para o equipamento final, tá? Para eles, olha só a sacanagem, para eles essa encriptação é de ponta a ponta, quer dizer, na verdade é de ponta a meia ponta, né? Então ele sai do seu equipamento encriptado e lá no servidor da Zoom ele é descriptado. Olha só a sacanagem, pessoal, fique atento com o Zoom, tá? Fique atento. Depois desse vazamento de todas essas falhas do aplicativo Zoom, o que eles lançaram, o statement, o recado que eles mandaram aí para o público é que eles pararam qualquer tipo de melhoria do produto, qualquer tipo de incremento de novas features e estão resolvendo esses problemas todos. Mas vamos ficar de olho aberto, pessoal.
Muitas falhas já foram descobertas nesse Zoom, então eu estou recomendando as pessoas não utilizarem. Já tinha falado para o pessoal ficar de olho aberto para manter atualizado e tal, mas mesmo assim, com tanta falha, é melhor a gente ficar atento e trocar o aplicativo, tá? Então use o Skype, use o Hangouts e principalmente o FaceTime, se vocês puderem. FaceTime Group você consegue fazer até com 32 pessoas ao mesmo tempo, tá? E aí é mais seguro, até que se prove o contrário, né? Tanto com o Skype quanto com Hangouts. Certo, pessoal? Então fique atento com relação a isso. Aproveite os cursos completos no site drapple.com.br para que você possa mexer melhor na sua ferramenta, no Mac, no iPhone, no iPad, ganhar tempo, ganhar produtividade, muitos atalhos, muitas maneiras mais fáceis de fazer aquilo que você costuma fazer no dia a dia. Às vezes você faz um caminho tão longo e tem um atalho que com 2 cliques você resolve. Então invista em educação, em instrução, que com certeza vai facilitar o teu dia a dia. Legal? Lá no site também você encontra os meus contatos, mande um e-mail para mim para que a gente possa agendar uma consulta técnica para verificar alguma coisa específica no teu Mac, um suporte técnico ou alguma aula VIP, online, aí ao vivo. Beleza, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço para vocês, bom final de semana e até a próxima. Tchau, tchau.